podcast Dia a Dia na Palavra. E como eu já falei aqui, subindo de nível com a presença do reverendo Erley Rocha, que eu conhecia, pessoal, como mala, na época que ele ainda era um seminarista, há nem sei quantos anos atrás, né, Erley? Meu Deus. Que Acho que ano que você uns chegou lá na nossa vida, lá na IPCA? 2011, 2011, faz tudo isso já? Meu Deus, eu nem imaginava que 2011. era tudo isso. Erley, seja bem-vindo ao podcast Dia a Dia na Palavra. Estou muito feliz de ter você aqui para a gente compartilhar um pouquinho sobre esse conteúdo importante a respeito do culto doméstico e da devocional em família. E antes da gente começar a entrar no assunto propriamente, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, contando um pouquinho sobre quem você é, como é que foi a sua trajetória ministerial e, já engatando dentro do tema, como que era a sua visão desde antes do casamento, de você iniciar a sua família, sobre essa questão do culto doméstico. Então vamos lá então, né? Eu sou o pastor Erley, como a Fernanda descreveu aí, eu conheci a Fernanda em 2011. A Fernanda era uma adolescente de 11, 12 anos. Na oportunidade eu estava chegando como seminarista na Igreja Presbiteriana da Cidade de Mar, né? Então, o primeiro ano, e ali trabalhei os 4 anos como seminarista, fui licenciado, fui ordenado na igreja. E aí depois da minha ordenação, aí eu tomei outro rumo, né? Fui para Santa Amaro, depois Igreja Presbiteriana de Interlagos, fui para Goiânia, fiquei na primeira de Goiânia 4 anos, e aí agora esse ano nós retornamos para São Paulo, especificamente na IPB Parque das Nações, aqui em Santo André. Minha caminhada ministerial, né, fui criado numa igreja Assembleia de Deus até meus 20. Eu fui para o IBEL, fiz o IBEL, né? No IBEL fiz a transição para presbiteriana, então hoje eu tenho literalmente metade da minha vida na Assembleia de Deus, metade da minha vida na presbiteriana, né? Então já estou aí já equilibrando aí a balança agora para passar mais tempo no presbiterianismo. No IBEL eu fiquei os 3 anos, depois fui trabalhar com plantação de igreja em duas cidades do interior de Minas, cidade de Biá e cidade de Pratinha, e depois foi quando eu vim para o seminário, né? Quanto à questão da dinâmica de culto familiar, Fernando, assim, a minha visão antes, por ter sido criado num contexto evangélico, minha família não tinha essa prática, né? Por incrível que pareça, a Assembleia de Deus é uma igreja extremamente ativa durante a semana, e eu me lembro que praticamente você tinha culto aí na igreja de segunda a segunda. Então, raras vezes eu me lembro de ter presenciado, ou ter participado da minha casa de culto familiar, né? Então, não era uma prática comum dos meus pais, não era mesmo, né? Então, não tinha muito essa. Na Assembleia de Deus não tinha, pelo menos na igreja que eu fui criado, pode ser que em outros contextos da Assembleia de Deus isso exista, mas onde eu fui criado não tinha muito esse incentivo à prática do culto doméstico. Então, depois que eu vim para a presbiteriana, foi aí que eu comecei a ter contato com essa ideia de devocional diária, né, a importância de fazer devocional diária, de ler a Bíblia, de orar, né? Tinha isso na Assembleia de Deus? Tinha oração, tinha leitura da Bíblia, mas não de uma forma tão intencional como eu aprendi na presbiteriana, né? Então, eu fui começando a desenvolver um pouco mais dessa ideia de fazer a devocional, a oração, né? Ter uma perspectiva de certa forma, trazer isso para dentro do ambiente do lar. Depois que casamos, eu e a Lucélia, a gente começamos a engatinhar ainda, né? Quanto à dinâmica de vida, a gente às vezes não batia os horários, conseguia fazer, tinha semana que não conseguia. E aí depois que as nossas filhas chegaram, aí sim a gente conseguiu desenvolver uma rotina de culto doméstico muito, muito saudável, graças a Deus, né? Então, a gente entendeu que deveria ter esse horário sim com as crianças, né? Por conta da dinâmica familiar. Então, a gente também teve a dinâmica do CL, a gente entendeu que seria importante ela ficar mais em casa, então ela não precisou mais ir trabalhar. Então, com isso, nos possibilitou ter mais tempos juntos dentro de casa, né? Então, a gente estabeleceu como regra em casa fazer as refeições todas na mesa, né? A mesa posta. Então, nós fazemos sempre que todo mundo está em casa, a gente faz as refeições na mesa, né? Então, é café da manhã, é almoço, é janta, é café da tarde. E nesses momentos a gente tem sempre aproveitado as oportunidades aí para poder ler a Bíblia com as meninas, né? Para falar de Jesus com elas. E temos pontualmente os nossos cultos também, né, que é estabelecido como regra. E no culto a gente lê a Bíblia, a gente lê o catecismo, a gente canta o hino do inário, né, então nós temos algumas dinâmicas no culto familiar que têm sido
bem saudáveis e produtivas, né? E temos o que eu entendo ser pequenos cultos durante todos os dias, né? Então, por exemplo, na parte da manhã, quando as meninas levantam, a gente sempre senta na mesa com elas, a gente lê a Bíblia com elas, a gente tem lido um capítulo todos os dias, né? Então, antes delas saírem, a gente faz esse momento de leitura da Bíblia com elas, oramos juntos com elas, né? Então, a gente tem tentado, em todos os momentos, aproveitar para estarmos lendo a Bíblia e instigando nelas também esse desejo pelas Escrituras, né? Então, basicamente é isso. Que legal. Nossa, muito bacana isso. É uma coisa que a gente ainda vai trazer, né? Questão dos formatos, como que isso pode ser encaixado na rotina, que eu acho que é o principal desafio, né? Mas já dando um spoiler, muito legal essa ideia, né, da questão das refeições e de uma forma intencional já linkar um pouco, né, com momentos de comunhão com Deus. Muito legal isso. E eu queria te perguntar, Eli, para a gente iniciar propriamente o tema. O culto doméstico, ele é uma ordenança bíblica ou ele é uma tradição da igreja? Ele é uma coisa obrigatória ou ele é uma coisa que a gente entende como sendo opcional? Qualquer família, a família decide se dá ou não, se pode fazer ou não. Como que a gente tem que encarar o culto doméstico? Assim, o entendimento que eu tenho, primeiramente, tem que passar por aquilo que você entende de culto, né? Então, assim, a definição operacional de culto é o encontro de Deus com o seu povo, no qual se estabelece um diálogo. Então, Deus fala conosco através da sua palavra e nós respondemos através da nossa, nós chamamos aí de adoração, né? Por meio das ofertas, orações, hinos, pregação da palavra e por aí vai. Então, nós interagimos com Deus por meio de atos litúrgicos, né? Então, chamado, né? Nós respondemos ao Senhor a esse chamado, o Senhor derrama graça e nós respondemos com gratidão. Então, parte do que você entende por culto, né? Então, se você entende que culto é uma ação que se inicia com Deus chamando e convocando o seu povo, então, especificamente, você entende que o Senhor convoca o seu povo para cultuá-lo em comunidade. E aí nós entendemos o seguinte, né? A família, na verdade, a igreja, na verdade, ela é uma grande família formada por famílias menores. Então, se você tem uma compreensão correta de culto, você entende que, por mais que exista um chamado geral, um chamado coletivo, a coletividade maior, no que diz respeito à grande família, que é o povo do Senhor a cultuar, nós entendemos que nas comunidades menores, que são as famílias menores, esse preceito também é muito válido. E você vai ver várias passagens bíblicas nos mostrando isso, o relacionamento de Deus com o seu povo, especificamente em família. Então, por exemplo, você vai ver na Bíblia a linhagem piedosa, né, de Sete, de Noé. Você vai ver Jó, por exemplo, né, oferecendo sacrifício em favor dos seus filhos, lá em Jó capítulo 1, versículo 5. Você vai ver, por exemplo, Deus falando no capítulo 12 de Gênesis, que por meio de Abraão todas as famílias seriam benditas. Você pega Êxodo, a celebração da Páscoa, é específico ali a ordenança para que os pais, né, instruam seus filhos a respeito do significado da Páscoa, um contexto litúrgico, um contexto de adoração ao Senhor. Você pega Deuteronômio capítulo 6, vai falar de atividades diárias que deveriam ser acompanhadas do quê? Ensino bíblico. Você pega, por exemplo, Timóteo, capítulo, 2 Timóteo, capítulo 1, capítulo 3, em que Paulo é bem taxativo, né, que a influência individual que Timóteo recebeu dentro de casa, da sua avó, da sua mãe, desde pequena é instruído nas Sagradas Escrituras. Você pega Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, que Josué, é claro, Josué deixa, importante ali que ele está dizendo, olha, deitai fora os ídolos, jogai fora os ídolos que seus pais abraçaram, não importa o que vocês façam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, se você pegar a perspectiva do Antigo e Novo Testamento, você vai ver que nos dois lados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai ver que existe uma clara participação da família nessa perspectiva de buscar e cultuar ao Senhor. Então, o que que nós entendemos? Se Deus convoca o seu povo para prestar culto a Ele na igreja, na família maior, então, por inferência e por várias passagens bíblicas em que nós vemos famílias menores adorando o Senhor, nós entendemos que sim, né, que as famílias elas são convocadas pelo Senhor a prestar culto a Ele no seu ambiente familiar, né? Então, eu acredito que depende da sua concepção de culto, Fernanda. Se você tem uma concepção de culto que é o Senhor convocando o seu povo para cultuá-lo, então nós entendemos que sim, mesmo que seja numa família menor,
né, que é o seu ambiente familiar, essa convocação também ela é válida para você e você tem que cumprir. Então, assim, não é legalismo, né? Cultuar a Deus é uma resposta de graça, né? O Senhor nos convoca e nós respondemos ao Senhor, né? Então, ele se revela a nós por meio da sua palavra e nós respondemos a ele por meio dos louvores, da oração, da nossa expressão de gratidão, né? Então, eu entendo que sim, que é um preceito bíblico, né? Então, eu entendo que existe amparo bíblico para dizer que nós temos que sim, como povo do Senhor, como povo da aliança, apresentar culto ao Senhor, prestar culto ao Senhor no ambiente familiar. É aquela questão, né, de às vezes não está lá o mandamento, tereis culto familiar, mas o conjunto da obra nos leva a entender como isso, como um preceito de Deus, né? Sim, e lembre-se que tem duas coisas importantes também que vale a pena lembrar, né? Josué, capítulo 24, versículo 15, o termo que Josué usa, servir, ali no hebraico, ele inclui não somente o serviço a Deus em todas as esferas da vida, mas ali também tem um viés ali que parte para uma perspectiva de atos específicos de adoração. Né? Então, atos específicos de adoração, que ele iria cumprir todas as leis cerimoniais, sacrifício de animais, que apontava para aspectos litúrgicos, aspectos de culto que era realizado em família. No Novo Testamento, se você, por exemplo, lembrar lá de Efésios capítulo 6, Paulo vai falar sobre a questão, a partir do capítulo 5, ele fala do relacionamento do homem com a mulher, mas o capítulo 6 ele vai falar especificamente da relação do pai com o filho, falando sobre criar o filho, né, na disciplina de uma estação do Senhor. Então, nos mostra que o ambiente familiar sempre foi um local em que o Senhor deixou claro que era o primeiro ambiente em que as famílias iriam ser apresentadas a Deus. O Salmo 78 vai falar sobre isso, né, que era obrigação dos mais velhos ensinar aos mais novos sobre os atos redentores de Deus na história. Igreja primitiva começou a igreja de casa em casa, então a igreja se reunia em casa. A gente não sabe quantas dessas casas eram reuniões de várias famílias ou era apenas uma família se reunindo. Enfim, então você tem vários preceitos bíblicos, vários textos bíblicos que, por analogia, né, e por inferência, e até mesmo por uma interpretação um pouco mais cuidadosa, você consegue enxergar claramente a instrução do Senhor para que o seu povo possa cultuá-lo no ambiente familiar. E já engatando na segunda pergunta, você como pastor, Erle, você enxerga que as famílias da igreja, hoje ou então ao longo do tempo, quais são as principais barreiras que você, como pastor que acompanha pessoas, que você enxerga, no meio das famílias para desenvolver essa prática no dia a dia? Você enxerga que existem essas barreiras ou acha que não, que é algo assim que já está bem inculcado? Como que você vê essa questão das dificuldades de se desenvolver o culto doméstico? Na verdade, Fernanda, tem um livro até um pouco antigo do Jair Marcelino que ele tem como título Redescobrindo o Tesouro Perdido, que é o culto familiar. Né? Então, a prática do culto familiar, por mais que ela seja enfatizada, ela não é tão praticada assim. E se é praticada, no máximo, em algumas casas, é aquela oração de gratidão antes do alimento. Né? Então, hoje você percebe que, por exemplo, as famílias elas estão muito desconectadas, então dentro de casas as telas elas acabam roubando esse momento de ter comunhão juntos, né? Você vai ver que alguns pais argumentam a questão do tempo, não tenho tempo, chega cansado do trabalho, os filhos também na correria. Então, eu sempre entendo duas coisas importantes, né? Primeiramente, aquilo que é importante para você, você vai conseguir tempo para realizar. Então, se é importante para você ir num jogo do Palmeiras assistir, você vai encontrar tempo para você pegar o trânsito aqui de Santo André, pegar o trânsito da Zona Sul, ficar 2, 3 horas de engarrafamento, demorar para entrar no estádio, entrou no estádio, assistiu o jogo, voltou para casa, depois. Então, assim, você vai gastar 5, 6, 7 horas para fazer isso. Por quê? Porque é algo importante para você. Né? Então, o culto familiar, ele não passa de 20, 30 minutos que você demanda do seu dia para fazer isso. Então, primeiro ponto é isso, é você entender que existe importância vital para você quanto a isso. Então, enquanto alguém não entender essa importância de cultuar ao Senhor juntamente com a sua família, então ele vai sempre arrumar essas desculpas de que não tem um tempo para isso, né? O segundo aspecto que eu acho que é importante, até recentemente fiz uma postagem sobre isso, é a falácia do tempo de qualidade, né? Então, a pessoa fala, olha, eu não consigo tempo, mas vou conseguir um tempo de qualidade ali para passar com a minha família. Isso é uma baita de uma mentira, porque para dinheiro a gente entende que a quantidade de tempo é importante, para a carreira a gente entende que a quantidade de tempo é importante, e às vezes para
no culto familiar, a gente entende que a quantidade não é tão importante, né? Então, a gente acaba caindo aí na ideia da qualidade, que é um desafogo da nossa consciência para aquilo que nós deveríamos fazer e que nós não organizamos a nossa agenda para isso. Então, eu acredito que o principal entrave é mesmo uma disposição servil, né? É uma disposição servil, de você entender que é um momento de serviço litúrgico que você, junto com sua família, presta ao Senhor. É um tempo que você abre mão de assistir a sua televisão, né? De deixar os filhos brincarem, de você, quem sabe, tirar um cochilo mais estendido. Então, é um momento de você realmente cortar partes do seu dia que você entende que é bom por algo que é muito melhor. É justamente o culto ao Senhor. E assim, é rotina. Então, a pessoa fala assim: eu nunca vou conseguir fazer isso no meu lar. Estava agora no final de semana em Curitiba, participando de um congresso de família, e aí uma mãe me falou isso, né? Falou, pastor, olha, eu acabei entrando em culto familiar, me perguntaram sobre dinâmica, eu falei, olha, tem que criar rotina, né? Nós acostumamos com rotina, crianças acostumam, e ela falou, pastor, é isso mesmo, lá em casa, quando começou, era o que o senhor falou aí, as crianças não se comportavam, elas ficavam agitadas, né? Depois de um mês, elas já estavam se comportando, com 2 meses, elas já estão cantando, né? Com 4 meses, elas já estão participando ativamente. Então assim, é rotina. O problema é que não é fácil. A gente não pode romantizar também que é uma coisa muito tranquila, né? Eu sempre brinco que o culto familiar é um momento em que os pecados dos nossos filhos e os nossos, muitas vezes, eles aparecem e precisam ser tratados. Então, por exemplo, é muito comum as crianças estão brincando, felizes da vida, mas quando você senta para fazer o culto familiar, aí uma começa a chorar, a outra começa a puxar o cabelo da outra, né? É o copo que cai, a água que derrama, quer água, quer ir no banheiro. Então, dos dois lados, você vê que nós ficamos estressados, respondemos às vezes com ira, né? Elas do outro lado também respondem com birra e por aí vai. E aí a tendência nossa é pensar assim, já que está assim é melhor não fazer. Não, a gente tem que insistir, né? Você está num processo de educação, está educando os nossos filhos e nesse momento a disciplina ela tem um caráter não só corretivo, que é você corrigir a tolice do coração do seu filho, mas também formativo. Você está formando no coração do seu filho, né, uma inclinação e uma rotina de atos litúrgicos que você quer implementar em casa. Então, eu vou dizer para você que a questão do tempo e uma disposição servil. E telas, né? Telas, assim, se você não tomar cuidado, isso não lhe deixa sentar com a sua família e fazer nada. Então, aqui em casa, o que que nós adotamos, né? Nós zero telas. Então, as meninas elas assistem telas muito pouco. Quando assiste, existe um controle meu e da Lucely. Geralmente, a gente cria um ambiente que a gente chama de cineminha. Então, a gente deixa elas assistirem, às vezes, no sábado. A sábado à tarde, se não tem nada para fazer, a gente coloca para elas. E, assim, 1h10, 1h20, 1h30 no máximo, que é algo que a gente já assistiu, né? Então tem isso. E durante a semana, assim, a gente não coloca celular na mesa, a gente não deixa a televisão ligada, a gente não deixa as meninas levar brinquedo para a mesa, porque a gente entende que ali é um momento de, não só em que nós temos um momento de culto mesmo, mas que nesses momentos de refeições nós estamos, de certa forma, interagindo com elas, né? Falando com elas, lendo a Bíblia, recitando o versículo, fazendo perguntas do catecismo. Então a gente tem tentado ser intencional nesses momentos aí de refeições, além do momento de culto que é estabelecido para a gente aqui em casa. Isso que você falou é muito legal, porque eu acho que deve ser uma barreira muito grande para as pessoas, como é para nós, essa questão aí da utopia, né? Das expectativas muito altas, de achar que o culto doméstico vai ser todas as crianças, né, sentadinhas tranquilas, com desejo de ficar olhando para o pai tocando violão, né? E aí, quando você se encontra com o caos, seus filhos, às vezes, agitados, né? Eles têm diferentes faixas etárias, em cada faixa etária tem sua dificuldade. E eu realmente acho que olhar para isso deve falar assim, não, calma, eu acho que isso não funciona aqui na minha casa, não funciona com os meus filhos. Mas isso que você falou é muito interessante, porque isso se aplica a outras coisas da nossa vida, a devocional muitas vezes, né? A gente sempre acha que vai ter um momento que a gente vai sair, nossa, mais ativo. E às vezes, quando isso não acontece, a gente pensa que, por que que eu fiz? Não deu certo hoje. É uma mentira, né? É um engano muito grande que às vezes leva as pessoas a abandonarem hábitos, né? Como a academia também, né? Ai, não perdi nenhum Sim. quilo no primeiro dia que eu fui. E não entende que é um processo. Então, eu acho isso algo muito legal de ser compartilhado,
para que as pessoas não desistam quando elas encontrarem com o caos, né? Porque elas vão encontrar, igual você falou aí, né? Assim, Fernando, também tem a ideia de alguns pais que eles pensam o seguinte: meu filho não entende, então eu Hum, não vou fazer. Meu filho não entende a Bíblia agora, não entende o que eu estou cantando. Assim, a minha preocupação, e dando série desde pequeno com as meninas, não a gente sabia que elas não entendiam, né? E muitas coisas que a gente lê hoje também, elas não entendem. Então, por exemplo, nós estamos lendo com elas agora Daniel. Então, ontem eu estava lendo Daniel capítulo 7, que é um capítulo difícil, né? E assim, você tem que ler, e aí muitas coisas elas não entendem, né? Perguntam, por mais que você explique, né? Elas, poxa, papai, era um homem com asa de águia, cara de leão, vai ser né? O bem que que tá lúdico, dizendo lá? né? É, então, assim, você tem que explicar que o profeta está tendo uma visão, Deus está mostrando algo para ele, aí você faz as conexões, né? Aí ela já está estudando, então quando eu falei lá que tinha uma referência a Alexandre o Grande, Alexandre o Grande, né? O rei, imperador, né? Conquistador. Então, assim, mas a de 4 anos, que é a Clarice, nem sabe o que que é isso ainda, né? A Adélia já tem uma compreensão melhor, mas a Clarice não. E quando elas eram menores, a mesma coisa. Então, o que que é a minha preocupação? Minha preocupação é justamente isso, é treiná-las para que elas possam fazer isso de forma individual, né? Então, eu quero que elas entendam que existe uma importância de termos esse culto familiar, eu quero que elas cresçam vendo o pai e a mãe lendo a Bíblia para elas, que elas olhem para esse livro e falem, poxa, esse livro é muito importante, desde pequeno meu pai e minha mãe me ensinam, né? Então, eu penso num contexto individual para que elas olhem para isso e vejam a importância, né? Então, esse contexto individual, o que é que eu quero que elas entendam no final desse processo? Por conta própria, elas vão começar a ler a Bíblia, vão começar a orar, né? Vão começar a entender a importância do culto. Então, aqui em casa mesmo já tem dia que a própria Adele fala, hoje a gente tem que fazer o culto, hein? Ó, tem que ler a Bíblia, né? Clarice pede para ler também. Então assim, eu estou pensando no processo, o processo de que daqui a alguns anos elas vão fazer de forma individual, sem estando perto ou não de mim da Lucélia. Então, eu quero que elas tenham isso, né? Elas olhem e falam assim, eu tenho que fazer meu culto individual, né? Eu tenho que fazer meu culto família e tenho que me reunir lá na igreja também, que são os ambientes que meu pai me ensinou que é importante cultuar. Então, é pensar no processo. Seu filho não entende agora, né? Mas não quer dizer que ele não vai entender. Então, basicamente, você que vai assistir aí, né, que está assistindo, você pode ter um filho de, às vezes, 12 anos. É provável que quando ele tinha 2 anos ele não entendia nada que você falava. Hoje, com 12 anos, ele entende. Né? Então, você imagina, se a minha filha nós começamos desde bebezinho, sem entender nada, você ensinando as escrituras, falando sobre culto familiar. Obviamente, com 12 anos depois, ela vai ter uma maturação muito maior desse assunto. Então, a minha preocupação é o processo. Eu estou pensando lá na frente, né? Quando eu tiver que lançar essa flecha para longe de mim, aí eu quero prepará-la e afiá-la bem, para que ela possa ter uma vida devocional, uma vida de piedade, estando perto ou estando longe de mim da Lucélia. Perfeito, é exatamente isso. É a gente olhar, como tantas outras coisas na vida, a gente sempre olhar não para os começos difíceis ali, como forma de desistir, mas para o resultado, né? Que sempre é muito importante. E já linkando com o próximo ponto, eu queria que você também falasse, Erle, quais que são os benefícios práticos dessa rotina devocional em família, tanto para os pais como também para os filhos? Então, os benefícios, o primeiro benefício que eu entendo é que você vai apresentar ao seu lar a pessoa de Deus, né? Então, se você cria o seu filho para honrar um falso Deus, então, obviamente, que o seu filho vai crescendo tendo essa devoção a um falso Deus, e aí explica por que que quando ele sair de perto de você, for para uma faculdade da vida, ele vai acabar se curvando a um falso Deus. Então, por meio do culto doméstico, você consegue, por exemplo, você, pai, mãe, você consegue ensinar os seus filhos a honrar a Deus conforme as Escrituras. Então, você vai ensinar quem que é o Deus bíblico, você vai ensinar que esse Deus ele é vivo, que ele é exaltado, que ele é glorificado, que ele é gracioso, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Você vai ensinar sobre as obras deles, como é que eles se envolvem na criação, na providência, como é que se relacionam nas demandas da vida particular de cada um, na vida comunitária, na vida familiar, né? Então, assim, quanto mais você apresentar Cristo, Deus no seu ambiente familiar, pela graça divina, eu creio que os nossos filhos eles vão crescendo ansiando adorar a Deus, não somente individualmente, mas também coletivamente, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Então, eu acredito que esse é o primeiro benefício, é você apresentar
a sua família a pessoa de Deus. O segundo, você tem que pensar que você, por meio de seus filhos, você está lançando o fundamento para a fidelidade de uma futura geração. Né? Então, assim, você até citou no início aí se o culto doméstico era um mandamento ou tradição. Mas tradições familiares são poderosas. Né? Então, nossas tradições familiares, elas não garantem que os nossos filhos, que os nossos netos seguirão os nossos passos. Mas tradições familiares nos ajudam a incliná-los para essa direção. Né? Então, assim, não existe garantia de que os nossos filhos, né, conduzirão o culto familiar nas casas deles. Mas nós sabemos de uma coisa: crianças que crescem em lares que têm o hábito do culto familiar, ela vai crescer vendo isso como natural, e obviamente que a ideia é que ela replique isso de forma muito mais natural do que aquele que nunca teve dentro de casa, né? Então, assim, acho que o ponto importante é esse, é entender que isso lança bases para futuras gerações. Aí você tem vários textos bíblicos que vão falar sobre isso, Salmo 78, né? Que o que ouvimos e aprendemos de Deus, não esconderemos à próxima geração. Então, você banhar constantemente o seu lar com as bênçãos do Senhor, né? Então, eu gosto muito da frase do repórter americano Neil Postman, que ele diz que os filhos são mensagens vivas que enviamos a um tempo que não viveremos, né? Então, lembre-se que é a flecha, você vai lançar essa flecha e ela, de certa forma, como diz um comentarista chamado Douglas Kelly, ele fala que o culto familiar é uma das estruturas, né, pelas quais a aliança com Deus é mantida. Então, se você crê que a sua família é uma família que está aliançada com Deus, obviamente que você quer que o seu filho continue com essa aliança nas próximas gerações. Terceiro ponto que é importante pensar: culto familiar também, como benefício, ele trata as fraquezas espirituais do lar, né? Foi como eu falei aqui, né? O culto doméstico, ele é fator que determina como as coisas andam no lar, né? Então, assim, perceba que como são as coisas em casa, assim vai ser na igreja, assim vai ser na nação. Então, igrejas fortes, porque tem famílias fortes, né? Então, nação forte é porque tem famílias fortes. Nações fracas, famílias fracas. Igrejas fracas, famílias fracas, né? Então, e assim, pensando em questão de fraqueza espiritual, Fernando, é importante lembrar o seguinte: todo lar é formado por pecadores que precisam de duas coisas: precisam de salvação e depois de salvação precisa de santificação. Então, o culto no lar, ele é um instrumento através do qual você vai estar apresentando Cristo como Salvador para sua família. Então, depois que a sua família se rende aos pés de Cristo, aí entramos no processo de santificação. Né? Então, o culto familiar ele vai trabalhar justamente daquilo que a sua família demanda, né? Frieza, tristeza, dor, mágoa, rancor, na hora, até mesmo, a gente estava conversando aqui minutos atrás, que às vezes na hora do culto familiar aparece algum pecado seu, o pecado do seu filho, naquele momento você tem que corrigi-lo em amor, né? Então, trata assim das nossas fraquezas espirituais. Outro ponto importante é que eu enxergo família, o culto familiar, Fernanda, como um campo de treinamento para as crianças menores. Né? Então, assim, a melhor maneira de você preparar os seus filhos para que eles possam ir para a igreja, para que eles possam participar do culto, para que eles possam responder o culto ao Senhor juntamente com a igreja, é você manter o culto familiar em prática diária na sua casa. Né? Então, assim, esse é um período de treinamento. Então, eu te lembro que dias atrás eu postei uma foto, a Lucélia pegou uma foto da Adélia no culto, e a Adélia e a Clarice sentadas e participando do culto e tudo, né? E aí a Lucélia tirou uma foto, não sei se foi, acho que foi a Lucélia que tirou uma foto, me mandou e eu postei e comentei. Falei, olha, crianças, sim, crianças conseguem se comportar no culto, né? Demanda tempo, demanda trabalho, mas assim, elas se comportam. Então, hoje a Adélia e a Clarice, elas sentam no culto e ficam o culto inteiro, participam o culto inteiro, né? E aí alguém criticou, mas, né, você fala isso porque você é pastor, né, sua família é perfeita. Eu falei assim, não, eu falei assim, olha, você está vendo uma foto tirada, mas você não está vendo que existe todo um processo por trás disso. E a pessoa que me questionou, o que eu questionei ela foi o seguinte, eu falei assim, olha, essa é uma pessoa que eu conheço, e falei assim, olha, infelizmente a sua família é diferente porque eu sei que você não é pessoa de ter tanta participação na igreja, a pessoa que quase não aparece na igreja, juntamente com o filho. Então, isso demonstra que também não tem a prática no culto familiar, porque se o culto como comunidade não é tão importante, obviamente que é o reflexo do que ela tem dentro de casa. Então, eu falei, se você não treina os seus filhos e você não se treina,
Então, não espere chegar lá na igreja e ser tudo perfeito. Então, assim, você tem que levar os seus filhos a desfrutar, aprender a desfrutar, ter alegria em ouvir, em cantar, em orar, né? Em aprender, em responder aquilo que está sendo pregado, de forma festiva dentro de casa. Então, se você não faz isso de forma não vê isso como importante dentro de casa, então não espere que o seu filho replique isso lá na igreja. E eu acho que o último ponto é que o culto familiar ele faz o culto público como igreja ser mais significativo, né? Então, assim, o culto familiar não é uma atividade isolada. Nós temos que ver ele como uma parte essencial do que a confissão de fé chama de tríplice adoração, né? Que é a adoração pessoal, adoração familiar e adoração pública, né? Então, assim, você adora individualmente, isso prepara e capacita você e influencia o seu lar para adoração, e essa dinâmica vai levar o seu lar, lá no dia do Senhor, a oferecer com prontidão adoração a Deus. Então, o culto familiar, Fernando, ele aprofunda a nossa estima por um culto bíblico e vai fazer com que a nossa experiência comunitária seja muito mais rica. Então, na realidade, o que eu entendo é o seguinte, que a sua família é uma pequena igreja, né? Só que essa pequena igreja nunca é um substituto, né, para a sua vida religiosa familiar. Então, o que muitas pessoas fazem é justamente pensar o seguinte: se eu vou na igreja, já tenho tudo. Não, né? Na verdade, a família, o culto familiar, ele vai fazer com que aquilo que aconteça na igreja, ele seja muito melhor, né? Então, por exemplo, o que os puritanos defendiam, né? Lá na nossa confissão de fé, você vai ver que o William Cartwright, na verdade, respondendo sobre o catecismo, ele disse que, na verdade, as casas são os berçários da igreja. Ou seja, é na casa que você prepara as pessoas para se achegarem na igreja e cultuarem com muito mais alegria, né, com muito mais festividade do que se não faz isso em casa. Então, um campo de treinamento. Você está preparando o seu filho para que ele possa ir para a igreja. E aí, deixa eu fazer aqui uma adenda importante, que assim, o que que eu percebo, tenho percebido ultimamente? Nós temos feito pequenas concessões. As pequenas concessões, elas acabam, de certa forma, moldando a lembrança e a eclesiologia dos nossos filhos à medida que eles crescem. Então, por exemplo, pais que não valorizam o culto familiar, pais que não valorizam o culto comunitário, eles estão estabelecendo nos filhos a paixão eclesiástica na vida deles, né? Então, quando você fala assim, poxa, né, eu não vou no domingo, não vou fazer o culto doméstico hoje, estamos cansados, não, vamos deixar para outro dia, não vamos fazer. Aí passa uma semana, você não faz, também não vai na igreja, o que você está querendo mostrando para o seu filho? Mostrando para o seu filho que aquilo não é tão importante, né? Existem outras coisas que são mais importantes do que aquilo. Então você pensa assim, isso aí não é tão importante, porque o seu filho está no processo de maturação, né? Você está modelando o seu filho, você está, a palavra certa é essa mesmo, você está doutrinando o seu filho com a doutrina biblicamente orientada para, como povo do Senhor, responder à convocação de Deus e cultuá-lo individualmente, na família e na igreja. Então, pequenas concessões hoje vão fazer com que o seu filho lá na frente tenha uma eclesiologia de pequenas concessões. Então, o ponto importante né, decida participar do culto no lar, individual e comunitário diariamente, né? Tome a decisão e não abra mão disso por nada, tá bom? Queria que você passasse para os nossos ouvintes dicas práticas de como começar o culto doméstico dentro do lar. E dentro disso, eu queria que você contemplasse alguns grupos, né? Pessoas com crianças pequenas. Quais dicas você daria para esses pais? Que no caso eu acho que você vai ter bastante aí, porque é o seu caso, né? Mas também para pais que lidam com os seus filhos adolescentes. Como desenvolver isso nessa cultura que você falou aí, né? Recheada de telas, tudo mais. Como que um pai e uma mãe podem colocar isso em prática mesmo diante desses desafios? Então, vamos lá. Primeiramente, quem dirige o culto familiar tem que ser o pai, né? Mas pode ser que nesse ambiente, por exemplo, a mãe seja crente, o pai não é, né? Então a mãe ela conversa com o marido e fala, olha, eu vou realizar o culto familiar em casa, né? Então explica para o marido como é que vai ser a dinâmica e o convida para participar, né?
é importante ter esse diálogo, até porque o marido, por mais que não seja cristão, é importante ele ter ciência que a esposa dele vai realizar um culto dentro da sua casa, né? E explica como é que funcionará. Serve até de testemunho para que aos poucos ele vá se aproximando da família, da mesa, e quem sabe até despertar o interesse em participar futuramente. Para filhos que moram em casa, que os pais não são crentes, a mesma coisa. Converse primeiramente com seus pais, explique para os seus pais que você quer realizar um culto familiar, que quer convidá-los para participar. E se eles falarem que não querem participar, né, então entenda que é importante que você faça isso num local em que você não vai atrapalhá-los, né? Então não vá cair na tolice de dizer agora vamos ligar a televisão, vamos ficar todo mundo aqui cultuando, porque você vai acabar criando uma grande confusão. Então tem que ser sábio nesse momento. Mas pensando numa dinâmica de família, né, de que a família toda é crente, de que o pai é aquele que conduz, então como é que tem que ser? O que eu sempre digo é o seguinte: você pode ter várias coisas que você pode fazer. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Você pode fazer uma leitura direta da Bíblia, seguindo um plano de leitura, né? Então, eu vou dar o exemplo aqui de casa, como é que nós funcionamos. Então, nós começamos com uma oração, né? Nós fazemos uma oração. Depois da oração, nós cantamos um hino do inário, né? Então, todo dia um hino do inário. Então, hoje, o que eu tenho feito aqui em casa, a gente coloca no YouTube a música com a letra, né? Então a gente canta uma vez, duas vezes, para que minha ideia é que a gente possa ir aprendendo esses hinos, porque são hinos que nós cantamos na igreja, né? Depois, então, nós fazemos uma outra oração, e aí eu geralmente tenho uma pergunta do catecismo que eu faço, eu estou seguindo a ordem, faço, explico a pergunta do catecismo com elas, elas vão respondendo, né? Então, são perguntas mais lúdicas, porque são crianças, com muita repetição, né? Então, eu fico repetindo com elas o tempo inteiro. E depois, então, nós cantamos mais um ou dois cânticos. Eu não canto de crianças, músicas de crianças, porque eu entendo que, não que eu não cante, é muito raro eu cantar, né? Vez ou outra elas pedem, a gente canta, mas eu prefiro que elas cantem a música que elas vão ouvir lá na igreja que nós cantamos no domingo, quero treinar elas para isso, né? E eu percebo como que essas músicas elas ensinam muito para as meninas e como que é bonito vê-las quando a igreja está cantando e elas, olha, papai, essa música a gente já cantou lá em casa, então os olhinhos assim brilham e elas entendem que são parte daquele momento de louvor ao Senhor, né? Depois, então, eu leio um texto bíblico, nós seguimos uma ordem também, né? E aí, nós temos lido nos cultos, nós temos lido a sequência dos salmos. Então, eu leio o salmo, desse salmo eu extraio um versículo para a gente decorar. Então, eu fico repetindo, 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 a gente decora esse salmo, eu explico, assim, de forma bem lúdica e rápida o salmo, e depois então, nós passamos os pedidos de oração. Então, os pedidos de oração, cada um de nós oramos por algum pedido, né? E no final, então, eu faço a oração final encerrando. Então, isso não demanda mais do que 20, 25 minutos, né? Tem dias que vão ser menos do que isso, porque as crianças não participam tanto. Tem dias que não, tem dias que elas participam mais, aí o tempo estende um pouco mais, mas é tão bom que passa muito rápido, né? Então, eu vou dizer assim, que para filhos pequenos, é uma dinâmica um pouco mais lúdica, né? Com o passar do tempo, eu sei que eu vou ter que me aprofundar mais. Então, por exemplo, o que que você pode fazer com filhos adolescentes? Você pode optar por, além das escrituras, né, a Bíblia tem que fazer parte, a Bíblia é o mais importante do culto familiar, é a Bíblia, mas você pode, por exemplo, escolher um bom livro devocional como apoio, você pode ler, por exemplo, um clássico evangélico como Peregrino, você pode ler biografias de crentes, né? Você pode a leitura de um bom livro de histórias bíblicas. Então, assim, você tem uso do catecismo. O catecismo é excelente para isso, que é perguntas e respostas, né? Então, tem alguns catecismos comentados que vão te ajudar ainda até mesmo explicar. Então, com o passar do tempo, você vai percebendo que os seus próprios filhos vão pedindo algo mais robusto, né? Então, aos pouquinhos, você vai dando um pouco mais de conteúdo para eles. Um ponto importante é que você também precisa se preparar para isso, né? Então, não pense que é algo que você vai chegar lá e vai ler a Bíblia e vai começar a falar. Por quê? Porque os meninos, eles podem te pegar de saias justas, pode fazer perguntas que você não sabe responder, e aí acaba que te deixa numa situação complicada com eles. Então, deixa eu falar aqui algumas orientações aqui bem práticas aqui. Primeiramente, é você organizar um plano, né? Então, selecione previamente o que você vai estudar. Então, por exemplo, aqui em casa, o que eu selecionei previamente? Nós vamos estudar os Salmos, nós temos feito isso
nos cultos, né? E o catecismo maior de Westminster, né? Mas você pode escolher também a confissão, por exemplo. Então, você vai definir um capítulo por dia, a pergunta por dia, e aí você pode fazer isso aí, assim, prepare antes. Não tente fazer tipo 5 minutos antes do culto. Leia durante o dia, né? Medite sobre aquilo. Prepare-se, né? Você precisa estudar aquilo que você vai falar na hora do culto, né? Então, lembre-se disso, lembre-se que também é importante que você lembre a todos o horário do culto, né? Prepare o ambiente. Então, por exemplo, aqui em casa a gente fazia às vezes na cama, às vezes fazia no quarto das meninas, às vezes fazia na sala. Aí nós resolvemos fazer na mesa de jantar. Então, na mesa de jantar nós temos feito lá e tem dado bons resultados, né? Então, ontem mesmo na hora do culto, a Adele pediu para a gente ir para a sala. E nós fizemos na sala, mas já voltamos para a mesa de novo, né? Então, interaja, né? Não monopolize o culto. Então, não é um monólogo, também não é uma oportunidade para você descarregar as frustrações do dia nos seus filhos. Então, é importante que você instigue a participação de todos, né? Fazendo perguntas, solicite que alguém ore, né? Que alguém tenha algum pedido, algum tenha algum comentário. Então, pode ser também que em algum momento você peça, por exemplo, para sua esposa dirigir, para um dos filhos dirigir o culto, né? E programe-se também, né? Então, ou seja, o culto ele tem a duração de 15 a 30 minutos. Então, você pode fazer a leitura do texto bíblico, a oração, cânticos, o ensino, oração e depois oração por pedidos gerais e oração final. Então, assim, dá para você fazer entre 15 e 30 minutos um culto bem instrutivo e que não vai ser pesaroso para a família. Muito legal. Alguma sugestão de recurso a mais, Erle, tirando Bíblia, catecismo e confissão, algum material além ou não? Não, então assim, por exemplo, eu sei que tem famílias que usam, né, o método de desenho, né? Então, desenha aqui em casa nós já fizemos isso com as meninas. Desenha o que papai vai estar falando. Então desenha aí papai que quer algo da história. Eu acho que é válido, eu não acho que é ruim, né? Então, pode ser que você faça isso, pode ser que você escolha apenas ter instrução. Por exemplo, o reverendo Erickson, que eu trabalhei com ele lá em Goiânia, ele tem um livro que ele fez de devocional com os filhos dele para o culto, que era adolescente, então, baseado em provérbios. Então, era um livretinho que ele fez, que tinha perguntas e respostas, ele ia fazendo, e aí os filhos iam respondendo no livro, e aí vai, né? Então, assim, você tem liberdade de criar, né? Então, o que eu sempre digo assim, o que não pode faltar é a leitura da Bíblia, né? A explicação das Escrituras, e esse momento de oração, né? Então, as demais coisas, como é que você vai fazer? É importante que você também não sobrecarregue o culto, né? Com muita informação, porque você já tem muita informação a passar para as crianças, que também você não descaracterize algo que vai ser feito na igreja. Né? Então não adianta nada você também passar aqui em casa, nós vamos colocar um monte de brinquedo no chão, e nós vamos então cultuar com os brinquedos. Não vai ser assim na igreja, né? Então você tem que entender o seguinte: o que você está fazendo em casa é uma preparação para a igreja. Então lembre-se o seguinte: o culto familiar é a igreja se fazendo presente na sua casa. Então você quer que ele, quando for para a igreja, ele apenas replique aquilo que ele já desfrutou, que ele foi treinado a fazer em casa, né? Então assim, não coloque muitas coisas que na igreja não vai ter, né? Porque você tem que pensar no processo maior. Então, como eu falei, o culto familiar, ele não é um fim em si mesmo, né? Ele está preparando-nos para o culto em comunidade. Então, você tem que pensar no que é realizado lá. Então assim, aqui em casa, por exemplo, as meninas entendem muito bem o que é estarmos na mesa no momento em que nós estamos ali fazendo a refeição, que nós oramos e que nós pegamos a Bíblia e lemos. Então, naquele momento, elas estão comendo. Em alguns momentos, elas não param de comer, elas continuam comendo, e aí a gente vai conversando sobre aquilo que está sendo lido, né? Então, por exemplo, de manhã elas levantam, elas estão tomando café, eu estou lendo para elas. Hoje mesmo eu não consegui levantar porque tive uma enxaqueca à noite, então levantei um pouco mais tarde. Hoje não levantei 6 horas com elas. Aí a Lucelle foi no carro ouvindo o capítulo, que era o capítulo a ser lido da manhã, né? Que era o capítulo 8 de Daniel. Então elas, na mesa agora à noite, a gente estava aqui comendo na janta e eu perguntei para elas, e elas estavam falando algumas coisas do capítulo 8, né? Então, assim, é importante. E hoje, por exemplo, aqui em casa a gente tem a Alexa, né? Então, a gente colocou na Alexa para avisar os horários de leitura da Bíblia, né? Aviso, leitura da Bíblia. Então, assim, Tá eu tô, chique o a gente está negócio. a gente tá o tempo usando a seu favor, né? Então, o tempo inteiro ela está avisando os horários estabelecidos para a gente ler a Bíblia. As meninas estão ouvindo isso, né? Então, é importante que as meninas também
vão aprendendo que a gente quer criar isso aqui em casa, né? Então a Lucélia tem o hábito de escrever muitos versículos pela casa com elas, né? A gente tem o credo apostólico, 10 mandamentos, então assim, aqui em casa tem muita coisa pregada na parede, vez ou outra a Lucélia tira, troca, e a gente é isso, é criar uma atmosfera dentro de casa em que a Bíblia, ela está sendo ensinada, né? Ela está sendo exposta, ela está sempre visível diante das meninas, né? Então eu creio que isso que é o mais importante pensando a longo prazo. Muito boas dicas. Já foi assim um verdadeiro aulão de preparação aí, se Deus quiser, para o meu futuro aqui também. Eu Amém. tive a graça, né, de ter uma rotina de culto doméstico na minha época. Tem até as como é que fala? Era vídeos de fita que depois foi para DVD que a minha mãe gravava. Além de tudo, era gravado o nosso culto doméstico. E Aham. era muito legal poder ver como isso impactou realmente, né? A gente aprende as histórias da Bíblia ali em casa e quando você vai ouvir na igreja, você já tem um contato com aquilo e a criança se sente muito orgulhosa, né? De falar, ah, eu já ouvi isso, já ouvi Hum. essa história. Então, a gente realmente vê crianças que têm esse ensino em casa, como elas acabam mostrando isso com entusiasmo na igreja. Eu, que sou professora de criança, vejo isso e é muito valioso mesmo. Então, muito obrigada pelo seu tempo, por essa aulona aqui com relação ao culto doméstico. E que Deus continue abençoando muito, viu, Erle? Você, a sua família, vocês são muito especiais para a gente, passaram boa parte, né, ali do seu tempo de seminarista com a gente. Foi impactante esse tempo que a gente passou juntos, então eu estou muito feliz de ter tido esse tempo aqui, essa conversa, e oro para que Deus abençoe muito o ministério de vocês e a família de vocês também, que as meninas continuem crescendo e se desenvolvendo cada vez mais nos caminhos do Senhor. Obrigada mesmo, viu? Foi muito bom. Amém. Deus abençoe, Fernandinho. Obrigadão pelo convite, viu? Disponha. Saiba que você também é muito, muito especial e querida por nós aqui em casa, viu? Tamo junto sempre. Obrigada, Valeu, Ellen. Malinha.